Bem-vindos ao Havruta Chats. Hoje a gente mergulha numa figura ah, complexa, né? Herodes o Grande, pelos olhos de Flávio Joséfo. Exatamente. A nossa fonte principal aqui é a Guerra dos Judeus. Isso. E a ideia é tentar entender o que Joséfo nos conta sobre, bom, as campanhas militares dele, o legado que ele deixou. Um legado bem complicado, né? E para entender Herodes, a gente precisa lembrar do contexto que Joséfo descreve. Que era Uma Judeia pegando fogo, basicamente. fim da dinastia Asmoneia, aquela que governava antes, né? E Roma cada vez mais presente. Assim, Pompeu, Gabinho, essa turma toda já tinha passado por lá. Isso. E aí surge o pai de Herodes, Antípatro, ganhando poder nesse vácuo, preparando o terreno para o filho. Entendi. Então, como é que Herodes, nesse caos todo, não só sobrevive, mas, chega ao trono? O que Joséfo aponta como decisivo? O apoio romano, com certeza. Joséfo deixa muito claro, primeiro o apoio de Marco Antônio, depois, e isso foi crucial, o de Otaviano, o futuro Augusto. Para lutar contra o último Rasmoneu, Antígono, né? Exato. Uma guerra civil que Joséfo descreve como bem brutal. E a habilidade de Herodes, de navegar essas alianças romanas, mesmo quando o cenário mudava. Tipo quando o Antônio caiu e ele teve que se virar com o Otaviano. Exatamente. Aquele episódio em Rhodes, quando ele se apresenta a Otaviano, Joséfo destaca isso como fundamental para ele se manter como rei cliente. Um rei local, mas com a bênção de Roma. E uma vez no trono, não teve sossego, pelo visto. Joséfo fala de muitas campanhas militares para segurar o poder. Muitas. Ele não brincava em serviço nesse sentido. A tomada de Jerusalém, com a ajuda romana, foi, olha, sangrenta. E depois? Depois foi eliminar rival, esmagar a revolta, guerrear com o vizinho, tipo os nabateus. Aquela campanha em Canata que Joséfo detalha, mostra as dificuldades, mas também a determinação dele. Para Joséfo, essa mão de ferro era necessária, então, para se impor ali para Roma. Parece que sim. Era um jeito de impor autoridade numa área super instável e, claro, provar seu valor para os romanos. Manter a ordem. Mas ele não era só guerra, né? Joséfo também mostra o Herodes construtor. E que construtor! Assim, grandioso. E aí a gente se pergunta, era só para impressionar ou tinha mais coisa por trás? E o que Joséfo sugere? Que eram as duas coisas, né? A escala é absurda. O Templo de Jerusalém, uma reconstrução gigantesca, um aceno para o povo judeu. E as cidades? Sebaste, Cesareia. Cesareia Marítima com aquele porto espetacular, uma vitrine de modernidade, de poder. E as fortalezas, Massada, Herodium, para segurança, claro. Então, não era só vaidade, era política pura. Exato. Legitimar o governo, mostrar força para Roma, integrar a Judéia no mundo greco-romano. Fazia parte do pacote. E ele construía até fora da Judéia, né? Que Joséfo menciona. Sim, financiou coisas em cidades gregas, até nos Jogos Olímpicos. Buscava prestígio internacional, sabe? Se firmar como um rei importante no Mediterrâneo, alinhado com Roma. Tudo dentro daquela ideia da Pax Romana. Ok, esse é o lado, digamos, brilhante. Mas Joséfo não doura a pílula, né? Ele entra pesado na vida pessoal, na família. É um contraste brutal. É a grande tensão na narrativa dele. Por um lado, o administrador competente, o aliado de Roma. Por outro. Uma paranoia, uma crueldade dentro de casa que assusta. Totalmente. É quase como se a energia política externa virasse veneno dentro do palácio. As histórias são, difíceis de digerir. Matar a própria esposa Mariamne, que dizem que ele amava, e o sogro Hircano II, o cunhado Aristóbulo III, que era jovem, sumo sacerdote. E depois os próprios filhos que teve com a Mariane, Alexandre e Aristóbulo. Joséfo culpa quem por isso? A paranoia dele ou as intrigas? Joséfo descreve um ninho de cobras. Intrigas palacianas com a irmã dele, Salomé, e o outro filho, Antípatro, jogando lenha na fogueira, acusações, julgamentos, até em Roma, na frente de Augusto. Uma loucura. É uma mistura, né? A paranoia parece consumir Herodes, mas Joséfo também sugere que eliminar os asmoneus restantes, como Mariane e os filhos dela, era de um jeito torto, parte do cálculo para consolidar o poder da dinastia dele. Tragédia pessoal e política lado a lado. Uau! Definitivamente rende muita conversa. E para quem quiser se aprofundar nessas histórias, nessas fontes, fica a dica.
Os links para os nossos canais no YouTube, Telegram, WhatsApp e o nosso Instagram, Havruta Shots. Tá tudo na descrição do episódio. Isso aí. E quem estiver acompanhando pelo YouTube, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos pacos. Bom, então resumindo a visão que Josefo passa pra gente. Herodes é O mosaico. Rei cliente de Roma super eficaz. Construtor de mão cheia, mas também um tirano paranoico. um déspota, né, cuja glória pública escondia uma tragédia familiar terrível. É essa a imagem que fica. Estabilidade para a Judéia sobre Roma. Grandes obras. Mas há um custo humano altíssimo. Ele estabilizou, mas destruiu muito por dentro, especialmente a própria família e a antiga nobreza. A paz fora, a guerra dentro. Complexo demais. E para fechar, talvez uma reflexão, pensando no próprio Josefo. Ele escreveu tudo isso depois da queda de Jerusalém, né? Como um judeu que, bom, mudou de lado, ficou com os romanos. Sim, a posição dele é única. Então, será que essa perspectiva dele, essa posição entre dois mundos, influenciou o jeito como ele pintou o Herodes, outra figura que vivia nessa tensão entre ser judeu e ser aliado de Roma? O que isso nos ensina sobre como a história é contada, sabe? Excelente ponto para a gente pensar. Fica aí a provocação. Obrigado pela companhia em mais um Havruta Shots.